Olá, Sam. Eu me chamo Gabriel, tenho 29 anos e moro no Paraná. Quero compartilhar com os inscritos uma história que aconteceu aqui na localidade em que moro. Eu não quero revelar o nome da minha cidade, para evitar a visita de curiosos e também para não causar vexame, já que aqui todo mundo se conhece e todos sabem da minha história, que não aconteceu há tanto tempo atrás. É algo muito recente. Era março de 2016. Eu tinha 22 anos na época, porém já desempenhava o trabalho que até hoje tenho nas terras do meu pai. Sou caseiro, cuido de nossas coisas. Porém nessa época eu fui trabalhar lá no sítio do meu avô, que não é tão distante daqui do nosso sítio. Para chegar lá tem que abrir a estrada no facão, passar por um trio e um riacho, e pegar 5 minutos de estrada de barro, um lugar que fica quase inacessível quando é inverno, devido à lama que se acumula na estrada. Bom, fui trabalhar lá junto com meu avô e outros 2 caseiros, porque estavam dizendo que tinha um bicho comendo as criações do meu avô. Segundo o que contava o Gessé, um dos caseiros, era noite de lua cheia. Ele vinha de uma roça da onde foi convidado para um aniversário. Ao passar pelo trio que dava acesso ao sítio do meu avô, ele sentiu que sua perna bateu em alguma coisa muito peluda, e logo depois ouviu um berro misturado com uivo. Aquilo começou a correr atrás do caseiro, mas depois parou quando estava chegando nas terras do meu avô. Logo após essa aparição, os animais começaram a sumir, e diziam eles que era um lobisomem que estava aparecendo pelo sítio. Não duvidei da história do Gessé, mas tinha por mim que era algum ladrão ou animal que tinha pela mata, que estava atacando as criações. O que tem aos montes por aqui. Quem vive na roça sabe. De vez em quando acontecem esses ataques. Assusta quem não conhece, mas para nós que é da roça, sabemos que isso é muito comum. Por isso, desacreditei um pouco de que era um lobisomem, mas vi aquilo com meus próprios olhos, Sam. Eu vi o lobisomem. Os ataques ainda não tinham cessado. Nunca conseguíamos pegar o tal bicho, mesmo fazendo rondas e passando a noite acordados. Era uma coisa muito astuta e inteligente. Não fazia barulho ao entrar e nem para sair. E foi por um acaso que vi o tal bicho. Eu tinha acabado de descer do meu cavalo. Tinha feito uma ronda pelas terras do meu avô. Isso já era 11 e pouco da noite, quase meia-noite, e já ia entrar para a casa-sede do sítio. Foi quando meu olhar se ateve ao cercado da propriedade, que vi uma coisa lentamente entrando, sem fazer qualquer tipo de barulho ou som como muitos dizem. Aquilo muito rápido entrou, e já foi indo na direção do cercado das ovelhas. Eu procurando espantar a coisa e também acertar um tiro naquilo, descarreguei meu revólver na direção da criatura, o que o fez se virar em minha direção, se levantar sobre 2 patas e berrar muito alto. Não era um uivo e nem um roncado, era um berro muito alto. Quando vi aquilo, saí correndo para dentro da casa. Chamei pelo meu avô e logo depois saímos, mas o bicho não estava mais lá. Ainda procuramos e ficamos atentos aquela noite, mas não vimos e nem ouvimos o bicho outra vez. A coisa que vi lembrava um potro, mas que estranhamente tinha uma cabeça como de cachorro, alongada e com a boca muito grande. Não conheço nenhum animal com essas características, sem contar o fato que ele ficou de pé. Alguns podem até dizer que era um cachorro, mas eu sou da roça, conheço muitos animais, mas aquele, sabe-se lá Deus o que era. A gente ainda ficou de vigília pelo restante do mês. De vez em quando até hoje, ainda vou na casa do meu avô para ficar de vigia junto com eles, para ficar esperando aquilo aparecer outra vez. Mas os tiros foram meio que um alerta para a coisa, que nunca mais foi vista e nem atacou pela região. Era tempo de quaresma. A lua tinha ficado cheia há poucos dias. Não sei se era por isso, mas meu avô acredita que sim.
assim como contavam os mais antigos, e também nos relatos que ouço em seu canal. É comum desse tipo de coisa aparecer. Para mim, Sam, é uma honra ter minha história narrada em seu canal. Muito obrigado pela sua atenção e que tenha uma boa noite. Boa noite a todos. Sam e inscritos. Já faz um tempo que enviei um relato do meu tio. Estou aqui para contar a história da minha mãe, da qual fiquei devendo da outra vez. Caso vocês não se lembrem, me chamo Celso. Há poucos meses mandei para o canal do Sam um relato e fiquei de contar o caso da minha mãe. Ainda hoje ela me conta essa história, que narrada por ela me causa arrepios, mas creio que narrado pelo Sam ficará ainda mais assustador. A minha mãe conta que era a década de 60. Ela tinha seus 8 para 9 anos. Muito religiosa como era, não perdia uma missa ou evento na capela de São José, a única que tinha no pequeno povoado onde ela morava, junto dos pais e avós. Ali era uma localidade conhecida como Talhadinha. Não tinha mais do que 200 habitantes. Um lugar que, segundo minha mãe, só tinha como divertimento ir à igreja, e nada mais. Porém, a vida ali era muito boa. Segundo ela, daria tudo na vida para viver ali outra vez, mas que hoje nem se parece com aquilo que era antes. E assim como todo o sertão, as coisas por lá eram distantes. Para vocês terem uma noção, da casa da minha bisavó até a igreja de São José, dava cerca de 1 quilômetro. Era uma casa aqui e outra lá no fim do mundo. Era muito distante, porém não tinha mal que fizesse minha mãe e a sua família pararem de ir à missa. Não depois daquela noite. Era época de quaresma. Uma conhecida deles tinha acabado de falecer. Estava com uns 3 ou 4 dias. E de costume, minha mãe, sua avó e mãe estavam indo tirar o terço na casa da mulher, sendo que em toda noite quem ia deixá-las era o meu bisavô, o avô da minha mãe. Nos primeiros dias elas não viram ou ouviram nada macabro, mas por ironia do destino, isso estava prestes a mudar. Era uma noite comum assim como todas as outras. A única diferença era a lua, que estava cheia ou quase perto disso, a luz do sertão. Às 6 da tarde elas saíram para tirar o terço na casa da amiga falecida, e foi meu bisavô que deixou elas na casa da mulher, que ficava ao lado da igreja matriz, a de São José. Elas tiraram o terço e depois jantaram por lá mesmo, e ficaram na espera do meu bisavô, que na ocasião estava demorando muito, sendo que isso já era muito tarde, por volta de umas 8 ou 9 da noite. Pode não parecer tarde para nós, que moramos aqui na cidade, mas no sertão isso já é para lá de tarde. Minha bisavó inquieta e já querendo ir para casa, andaria por cerca de meia hora, mas não ficaria ali na casa da falecida, pois achava ela que estava incomodando. Então as três foram andando por aquela estrada escura, iluminada apenas pela luz da lua. Elas iam descontraídas e conversando. A minha mãe disse que foi do nada, quando elas começaram a ver uma coisa de longe se aproximando. Acharam até que fosse o meu bisavô, mas quando aquilo se aproximou, perceberam que era o cão que estava diante delas, um ser escuro e muito bizarro, que corria meio que cachingando e se aproximava numa velocidade descomunal. Foi questão de instantes. As três se encolheram do lado da estrada, quando o bicho passou, parou e olhou para elas. Então puxou minha mãe pela perna e já ia carregar. Teria tido êxito
se não fosse pela forte oração da minha bisavó, que num tom forte e sem demonstrar medo, falou assim: Credo, credo, credo em cruz, na minha frente está Jesus. Credo, credo, credo em cruz, na minha frente está Jesus. Minha mãe conta que sua avó repetiu isso ao menos umas 4 vezes, e o bicho que estava a poucos metros delas começou a urrar. Ora berrava feito bicho, e ora berrava feito um homem. Aquilo pulava, rolava e jogava terra pro alto, enfurecido e descontrolado. Até que depois de uns instantes, o bicho parou, olhou bem para minha mãe que estava no chão e logo depois para minha bisavó, que estava a cerca de uns 5 ou 6 metros daquela criatura. E então o bicho se pôs a correr outra vez, se embrenhando na mata que tinha ao lado, e logo depois sumiu. Após o encontro macabro, minha mãe se levantou e correu no rumo de sua avó, e juntas elas seguiram para casa, mas com um olho na estrada e outro na mata que tinha ao lado, a mesma que a besta fera havia entrado. Ao chegar em casa, elas notaram que o meu bisavô não se encontrava, e segundo contado pelo meu tio, ele tinha saído para jogar baralho na casa de um conhecido, tendo voltado para casa horas depois. Bem, mais calmas e em segurança, foram ver se o bicho não tinha arranhado a perna da minha mãe, mas aquilo apenas a agarrou e puxou. Ela disse que a mão do lobisomem era peluda, quente feito uma brasa, e era grande demais. Minha bisavó então disse para minha mãe que aquilo era um lobisomem, e que não entendia o porquê dele ter a atacado, pois a mesma já era batizada, temia os castigos do divino e não perdia um domingo de missa, mas mesmo assim ainda foi atacada pelo ser. Dizia ela que a oração servia não só para afugentar o lobisomem, mas também para todo o mal que chegasse para atacá-la. Bom, desde então, minha mãe e sua família tiveram um segundo motivo para temer as noites. Elas nunca mais saíram sozinhas quando já estava escuro. Sempre estavam acompanhadas de um homem ou em um grupo grande de pessoas. Mas graças a Deus que aquela foi a única coisa que lhe aconteceu. E depois disso nada mais lhe assombrou. A minha mãe disse que morou ali até os 17 anos, que foi quando casou e veio morar aqui na cidade, mas de vez em vez ia na casa de sua avó para visitá-la, mas que rapidamente retornava para a cidade, pois segundo como conta ela mesma, tinha medo que o lobisomem a atacasse outra vez. Obrigado, Sam, pela narração. É imenso prazer compartilhar essas histórias e também ouvi-las. Sei que os inscritos vão gostar. Boa noite. Olá, meu amigo Sam, inscritos do canal. Sou Edson aqui de Macururé, uma pequena cidade do estado da Bahia. Trago-lhes mais um relato. Meus avós e meu pai moravam no nosso povoado, mas tinham roças na Serra de Tonã, bem ao pé da serra. Meu pai faleceu em 2021, deixando muita saudade. Hoje essas roças são nossas. A dos meus avós são da minha tia e primos. A roça da serra é numa terra muito boa, que já produziu muitas frutas e legumes. Meus pais e meus avós trabalharam muito nessas roças, principalmente nos tempos de plantação e colheita. Eles dormiam lá muitas vezes, num rancho, quando era no tempo da colheita. Era puxado, mas eles eram muito trabalhadores, e eles tinham certo receio quando dormiam por lá, de serem atacados por um bicho ou monstro, um ser chamado lobisomem. Eles dizem que nunca viram o bicho, mas moradores da serra contaram histórias sobre aquela criatura. Havia um sanfoneiro parente nosso. Hoje ele mora numa outra cidade, do estado da Bahia. Não vou falar o nome para não expor a identidade das pessoas. Ele nos contava uma história assim. Agora, para o bom entendimento do ouvinte,
Vou contar o relato como se fosse ele contando para vocês. Certa noite eu precisava ir no povoado Salgado do Melão. Teria que subir e pedalar muito até chegar até lá. O lugar era longe. Na época não tinha transporte. Era muito difícil o automóvel. Como cantava Luiz Gonzaga, automóvel lá não existe. Seja homem, seja mulher, quem é rico anda a burrico, quem é pobre anda a pé. Música Sertão de Canindé. Bom, essas histórias se passaram nas décadas de 60 e 70. Carro era difícil, mas já tinha bicicleta. Como já disse, precisava chegar no povoado à noite. Então saí de casa já ao pôr do sol. Precisava passar na casa de uma parente. Lá na casa dessa parente encontrei um homem que era suspeito, ou tinha fama de virar lobisomem. O tal homem morava numa fazenda um pouco distante da serra. Ao me ver, ele perguntou: "Aonde vai?" Respondi que ia até o povoado Salgado do Melão. E então ele me disse: "A essa hora, cuidado que corre bicho." Acontece que sem perceber deixei anoitecer. Não percebi o tempo passar. Então me coloquei a caminho. Era uma noite de lua nova. A estrada estava silenciosa. Só ouvi o cantar dos grilos. Não ouvi nenhum canto de ave de hábito noturno. Antes de subir a serra, vi ao longe um vulto negro, que estava bem na beira da estrada. Aproximei e vi que aquilo parecia um animal de cor muito escura. Parecia um jumento. Fui passando por ele e logo aquilo correu em minha direção. Pedalei mais rápido e vi que ele se aproximava cada vez mais. Coloquei tudo o que tinha, mas quando olhava para trás, o bicho estava bem perto, quase encostando mesmo. Foi quando pensei na bomba que levava comigo para encher o pneu da bicicleta. Lembrei que ela era de alumínio. Puxei imediatamente a bomba e disse assim: "Não vem não, senão eu te furo." Como a lua era nova, o alumínio da bomba brilhou com a luz da lua, que por ser lua nova não tinha um brilho muito forte. Quando o maldito viu o brilho do alumínio da bomba, recuou. Continuei pedalando rapidamente e fui me distanciando. Pensei que o monstro havia se distanciado, mas quando olhei para trás, aquilo já estava se aproximando do pneu traseiro da bicicleta. Então puxei a bomba novamente e ameacei o bicho, que para minha sorte, estava achando que era uma arma. E mais uma vez o lobisomem recuou, quando eu estava me aproximando da subida da serra. Próximo da serra tinha uma entrada de um caminho, que ia para a casa de uns parentes, que moravam bem no pé da serra. Pensei comigo: acho melhor ir às pressas para a casa de meus parentes, porque ainda estou longe do povoado. O bicho sabe que até eu chegar no povoado, fica fácil para ele me pegar. Então entrei na estrada que ia para a casa de meus parentes. Quando cheguei na casa deles, estava exausto, me acabando de cansado. Aos poucos fui me acalmando e recuperando as forças. Contei o que tinha visto e passado. Ao longe se ouviu os tropelos do bicho. Ao recuar, talvez ele tenha parado um pouco e depois foi atrás de mim. Passou na estrada direto e quando não me encontrou, voltou correndo me procurando. Naquela noite dormi na casa dos meus parentes e no outro dia pela manhã estava contente, porque consegui me livrar daquele bicho horrível. Outro relato do lobisomem da serra é de uma moça que morava no pé da serra, e foi na fazenda onde morava o sujeito, que o povo dizia que virava lobisomem. O povo dizia que ele carregava a sina de virar bicho. Bom, a moça precisava resolver coisas nessa fazenda. Junto com a mesma estava um irmão pequeno. Ela encontrou com um homem que o povo dizia que virava lobisomem. O sol já estava quase se pondo. O homem perguntou a ela: "Você vai essa hora?" Ela respondeu que sim. Ele perguntou se ela não tinha medo, ainda mais porque estava com a criança. A mesma disse que não, e ele disse assim: "Vai anoitecer, cuidado com o lobisomem." A moça disse que não tinha medo. Como a caminhada a pé era longa, levava muito tempo para chegar. Anoiteceu. Era quase umas 19 horas da noite. Era noite de lua. A moça e seu irmão caminhavam mais apressados, depois de terem ouvido o que aquele homem falou.
O caminho passava pela roça do pai, que era muito grande, quando de repente ela e o irmão ouviram um tropelo vindo na estrada ao longe. Vendo que aquilo se aproximava, ela imediatamente teve uma ideia e disse para o irmão: "Depressa, vamos pular para dentro da roça." E eles pularam e correram se afastando um pouco da estrada, e logo ouviram os passos pesados do bicho correndo na estrada. Eles continuaram caminhando por dentro da roça. Agora sentiam menos medo, pois o bicho não ia encontrá-los ali. Mas eles ouviram os passos do lobisomem voltando. Agora o bicho andava mais devagar. Parecia que ainda os procurava. Eles então apressaram os passos e logo estavam de frente com a casa. Saíram pela porteira, correram e entraram em casa muito assustados. Ao se acalmar, contaram tudo aos pais. Pois bem, esses foram os causos da serra. Muito obrigado, Sam, por contar meus relatos. Boa noite a todos. Boa noite, Sam. Te acompanho pelo YouTube já faz alguns meses e gostaria de compartilhar uma experiência que ocorreu comigo. Espero que seja do seu interesse. Foi minha primeira e única experiência com algo sobrenatural. Desde lá nunca mais vi ou ouvi algo parecido, e já se passou 3 anos desde o acontecido. Eu me chamo Augusto, tenho 22 anos de idade e nasci e me criei em uma pequena cidade do interior do estado do Rio Grande do Norte. A cidade se chama Cerro Corá. Tem atualmente 13.000 habitantes. É bastante conhecida no Seridó, devido ao turismo e histórias com os povos antigos que aqui habitavam, os indígenas potiguares. Bem, para não me estender muito, irei contar logo o relato. Acho que não é novidade que vocês saibam que o povo do Nordeste tem uma grande dificuldade com a seca, a falta de água devido às poucas chuvas. Com isso, muito gado morre pela falta de água e também pela falta de comida. E se o gado morre, o povo fica sem alimentação. Assim também é com as cabras, os porcos e as galinhas. Sem chuva, não há milho ou capim para os animais. Com isso em mente, várias pessoas se dedicam a aprender a caçar animais da região, para ter o que comer nas refeições. É uma atividade legal, porém muitos dependem disso. Sobrevivemos com o que temos. Certa vez em 2020, uma grande chuva animou a população de Cerro Corá. Foi o melhor ano de inverno desde 2015. Essa chuva foi de grande importância para os povos daqui. Os animais ganharam peso e o pasto ficou lindo de tão verde, e não precisávamos mais caçar. Porém, com essa chuva, algo veio junto com ela. Fazendeiros estavam encontrando alguns bezerros mortos em suas terras. No começo acharam que eram cachorros, mas não tínhamos uma conclusão do que fosse de fato. Nas áreas rurais da cidade, as casas mais próximas ficam de uns 800 a 900 metros de distância uma da outra. Então é muito difícil para se comunicar. O sinal é péssimo, e ninguém sai à noite devido ao medo de ladrões e animais peçonhentos. Bem, 2 dias após a morte dos bezerros, encontraram uma vaca com grande parte de suas costas rasgadas. Era como se alguém tivesse golpeado o animal com alguma lâmina. Logo em seguida tirado seu couro e deixado à mostra as suas costelas e espinha. Isso gerou várias brigas entre fazendeiros vizinhos, um acusando o outro de terem abatido os animais. A polícia foi acionada, porém não adiantou muito. Os policiais disseram que não sabiam o que fazer. Após uns 3 dias, encontraram várias cabras esfoladas próximo a uma vereda, uma trilha feita por algum animal. 5 fazendeiros se juntaram e decidiram ir atrás desse cachorro,
ou onça que estaria fazendo aquilo. Era o que pensavam que fosse. Então pegaram espingardas e facões e foram mata dentro atrás desse animal. Esses fazendeiros saíram em uma segunda e só voltaram pela quarta-feira. Todo mundo já sabia do ocorrido na cidade e ficaram aflitos na espera de ver a onça. Porém, os fazendeiros chegaram apavorados. Cada um levou uma arma e um cachorro para acuar o animal, mas nenhum cachorro voltou com eles. Eles disseram que atiraram em algo muito maior que uma onça. Eles falavam que os cachorros tremiam com medo daquela coisa. Os caçadores voltaram com medo em comum. Várias famílias deixaram sítios por medo daquela fera aparecesse outra vez. Os policiais foram chamados e logo perguntaram o que tinha acontecido, o que foi visto naquelas noites por eles. Os fazendeiros disseram que era algo magro, assim como uma pessoa, porém muito magro e rápido. Era algo que fedia sangue e a fumaça, uma coisa que fazia os cachorros tremerem suas pernas de medo. Eles disseram que atiraram, mas nada acontecia. Parecia que o ser nem sentia os disparos. Os policiais não acreditaram muito nos fazendeiros, então falaram para a população que era uma onça. Os fazendeiros saíram dos sítios e disseram que não sabiam o que tinham visto por lá, mas que onça aquilo não era. Os próprios disseram que ficaram envergonhados pelo fato da polícia ter desmentido eles. Os fazendeiros tinham tudo entre 40 e 55 anos, homens com a idade já avançada. Esse acontecimento ocorreu em 2020. Muitas pessoas da cidade sabem disso. Por conta desse ocorrido, o padre da cidade pedia para que as pessoas orassem por proteção e livramento ao entrar nas matas. A cidade é muito conhecida por esse ocorrido. Muitas pessoas que moram em sítios relatam ouvir gritos de algo não humano, um grito de agonia e medo. Não sei se isso é uma onça ou se é outra coisa. Não tenho motivos para mentir. Se estou contando isso, é porque causou muita intriga na população da minha cidade. Eu acredito no sobrenatural, e junto com minha mãe e minha avó, vemos os fazendeiros saírem e voltarem com os cachorros nos braços. Alguns voltaram sem pernas e até sem o estômago. Todos estavam sangrando. Nós também já escutamos os gritos daquela criatura e perdemos 2 bezerros para algo ou alguém. Alguma coisa existe por aqui, porém não sabemos o que é. Minha avó diz ser um lobisomem e os vizinhos concordam com ela, porém não tenho certeza do que é. Seja o que for, essa coisa frequentemente avistada e ouvida aqui nas regiões. Bom, esse é meu relato. Espero que goste, Sam. Desculpe novamente pelo incômodo. Uma ótima noite e obrigado pela atenção. Olá, saudações a todos. Eu me chamo Gilberto, tenho 46 anos e falo de Minas Gerais. O que venho contar aqui aconteceu comigo e com mais alguns amigos. No ano de 2005, todos nós vimos aquilo que imagino ser um lobisomem. Era mais ou menos abril ou maio de 2005. Não lembro bem a data do ocorrido, mas sei que iria ter uma vaquejada em um interior próximo da minha cidade, a uma distância de cerca de 15 quilômetros. Para se chegar lá tinha um ônibus municipal, pois como era distrito daqui, era comum a vinda e ida de pessoas, tanto saindo daqui como chegando de lá. Nisso, eu e meus amigos soubemos de uma vaquejada que iria ter nesse interior. Daria para ir e vir de ônibus, o que de certa forma facilitou em muito a nossa vida. Ali do grupo de amigos éramos em 8 pessoas.
mas só 5 de nós, incluindo eu, que fomos para essa vaquejada, que ia acontecer no fim de semana. Passou-se alguns dias, e lá fomos nós para essa dita vaquejada. Era assim por volta das 7 da noite quando saímos. Pegamos o ônibus e fomos. A vaquejada iria acontecer até às 10 da noite. Como os ônibus da época rodavam até às 11, ficaria uma boa para a gente. Mas naquela noite tudo fugiu do controle. Assim que chegamos, ficamos vendo a vaquejada, que começou muito boa, e foi uma noite muito tranquila. Porém, ficamos sabendo de uma festa que iria acontecer logo após o evento. Tentados em ficar, acabamos cedendo. E lá estava a gente nessa dita festa, que também ocorreu tudo bem, muito tranquila. Mas foi aí que veio o problema, já que era para lá da meia-noite, e não tinha mais ônibus. A gente não conhecia ninguém, e nem sequer tinha um táxi para a gente pegar. Desesperados para voltar logo, decidimos retornar a pé, até porque estávamos confiantes. 5 homens dariam cabo de qualquer um que entrasse em nosso caminho. Mas aquilo que vimos não era um homem, era um ser vindo do inferno. Para chegar aqui em nossa cidade existem 2 estradas. Tem a BR e uma estrada de chão, que encurta o caminho em muitos quilômetros. Decidimos pegar essa estradinha de chão porque era mais perto. Seguíamos por ali conversando e ainda falando sobre aquela vaquejada, das mulheres que ficamos paquerando, essas coisas. Foi quando eu e meu amigo, que estávamos mais à frente, escutamos tipo um rosnado. Olhamos para trás e perguntamos para os outros amigos que vinham logo atrás de nós: escutaram isso ou foram vocês? Eles perguntaram o quê? Foi aí que novamente ouvimos outro rosnado, que estava vindo de mais à frente na estrada. Quando olhamos, vimos só o clarão de 2 olhos, de algo que estava no meio da estrada. Aquilo rosnou outra vez, mas de uma forma muito mais estranha. O bicho então veio para cima de nós. Pensando ser uma onça, nós corremos. Um foi para cada lado. Eu tratei logo de subir na primeira árvore que vi, assim como os meus amigos também. E por Deus conseguimos fugir daquilo. Ao menos era isso que a gente pensava, pois a coisa ficou nos rodeando. Ia de um lado para o outro, e direto rosnando daquele jeito. Ali a gente pensava que ainda era uma onça, mas foi muito estranho. Teve uma hora que o bicho parou e começou a grunhir e a gemer que nem um homem. Foi muito assustador. Aquilo grunhia, rosnava e gemia. Foi assustador ouvir aquilo. A coisa se fazia que ia embora, mas em pouco tempo voltava, e ficou assim a noite inteira. Foi nesse momento que percebemos que de fato que aquilo não era uma onça, pois foi embora antes de amanhecer. Porém, mesmo com o dia já claro, ficamos na árvore até que o sol estivesse bem alto, e vimos alguns homens passando por aquela mesma estrada, que ao ver a gente em cima da árvore, perguntaram o que estava acontecendo. Contamos sobre o ocorrido e um deles nos disse: aqui pode até ter onça, mas isso que vocês viram é um lobisomem. Se fosse onça, já teria atacado vocês, porque onça sabe subir em cima de árvores. Agora, lobisomem, esses não sabem. Foram 2 coisas que eles nos disse que ficamos assustados. Realmente onça sobe em árvore, mas aquilo, por mais que tentasse, não conseguia, o que levava a crer que de fato poderia ter sido um lobisomem. Eu acredito muito que teria sido um. Animal comum aquilo não era, pois passou a noite inteira embaixo da árvore nos esperando e fazendo aqueles rosnados assustadores. Dali seguimos a pé para nossa casa, e foi a pior experiência que passamos em nossas vidas. Depois eu soube de outros casos por essa região, inclusive atualmente, já que hoje existem casas e até sítios por lá. Não sei se por aqui habita uma criatura dessas, mas tem gente que fala que sim e outros que falam que não. Mas sei que até hoje um bicho corre atrás das pessoas nessa mesma estrada. Sendo lobisomem ou animal,
Foi assustador passar por aquela experiência. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.